A paz do Senhor Jesus Cristo, amado ouvinte que nos curte mais uma vez, com os nossos vídeos de pregação da Palavra de Deus que nós temos lançado no Face. Nessa noite, nessa tarde ou nesta manhã, a hora que você está ouvindo, assistindo esse vídeo, quero desejar para você a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho nessa hora sobre a fé. Onde está firmada a sua fé? Precisamos ter esse conceito e esse entendimento para sabermos aonde nossa fé está firmada verdadeiramente. Quero ler um texto da Palavra de Deus, agradecendo a todos que têm nos acompanhado, visualizado, curtido os vídeos que temos publicado no Face. Que você seja abençoado ricamente cada vez mais por essas mensagens da Palavra de Deus que temos levado até você. Eu, evangelista Wellington, convido você nesse momento para ler uma palavra que está no livro dos Salmos, 119, versículo 116. Onde está firmada a sua fé? Em quem você está firmado? Aonde você está alicerçado? Qual é a sua base, o seu alicerce que está sustentando a sua casa? No livro dos Salmos 119, versículo 116, assim diz a palavra de Deus. O salmista se expressando para com Deus, porque eu quero lhe explicar uma coisa. O livro do Salmo é o homem se expressando para com Deus. Esse livro todo você vai ler, você vai ver a expressão do homem para com Deus, externando a glória, o poder, a segurança, as maravilhas de Deus para o ser humano que Deus oferece. Então, dentro desse texto aqui, o salmista está buscando em Deus a segurança. Salmos 119, versículo 116, o salmista diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixe envergonhar da minha esperança. Olha que palavra tremenda que este homem aqui referiu-se, falando, se dirigindo a Deus, pedindo a Ele um favor, um socorro. O salmista diz: sustenta-me conforme a tua palavra. Quero dizer nessa hora para você, aonde está alicerçada, edificada a sua fé? A sua vida, a sua casa, o alicerce dela está onde? A palavra de Deus é o alicerce firme. Jesus, certa vez, ele falando, ele disse assim: assemelhá-lo-ei o homem prudente, aquele que escuta as minhas palavras e guarda, pratica. Esse está edificando a sua casa sobre a rocha. A sua fé tem que estar alicerçada na palavra. O salmista, ele clama a Deus pedindo o socorro de Deus, para que Deus sustentasse ele. Mas como é que o homem é sustentado por Deus, é fortalecido em Deus? Com a palavra dele. O salmista diz: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me envergonhe da minha esperança. Tem muita gente que pensa até que está alicerçado, firmado, de pé, mas quando vem um vento, uma tempestade, uma correnteza sobre essa pessoa, a fé dela vai embora, porque ela não está firmada na palavra. Ela pode estar firmada em momentos, em situações, em localidades, em aglomerações, reuniões, em momentos de descontração, mas se não estiver firmado na palavra, no primeiro momento difícil que vier, esta pessoa não vai suportar. Por isso que o salmista pediu a Deus para que ele fosse sustentado pela palavra, para que Deus o sustentasse ele pela palavra, para que ele vivesse. A vida do homem só tem através da palavra. O crente só pode ter vida, força, ânimo. O crente só pode ter vitória através da palavra. É a palavra de Deus que nos dá a segurança, que nos dá a firmeza, que nos faz vencer e triunfar diante de toda dificuldade. É a palavra de Deus que nos dá a esperança. Com a palavra de Deus, crendo nela, vivendo ela, aguardando o cumprimento da palavra de Deus, você não vai ser envergonhado. O salmista diz: sustenta-me conforme a tua palavra, para que vivas, e não me deixe envergonhar da minha esperança. Quero te dizer, amigo, irmão, que ouve e assiste nesse momento esse vídeo,
você crendo na palavra, jamais você vai se decepcionar. Porque os que esperam no Senhor jamais se decepcionarão. Porque Deus é tremendo para cumprir com a sua palavra. Muita gente tem se decepcionado porque está buscando firmar-se em palavras de homem. Buscando firmar-se em promessas de homem. Mas aquele que está guardado na palavra, aquele que está firmado na palavra, aquele que não se deixa levar-se por qualquer vento de doutrina, mas permanece firme na palavra, esse não se envergonhará da sua esperança. O mundo vive as suas esperanças. O mundo religioso vive as suas esperanças. E aonde está a tua esperança? Em quem está a tua esperança? A palavra de Deus, ela garante a você sucesso, triunfo e vitória. Não decepção. Mas se não estiver na palavra, todo aquele que está tendo esperança em outros meios, em outros locais, em outros conceitos, vão se decepcionar. A palavra de Deus é a verdade. Aonde está firmada a tua fé? Aonde está firmada a tua esperança? Em quem você está esperando? No que o homem tem falado? No que o meio religioso tem prometido? No que a situação tem proporcionado para você? Em quem você está esperando? Faça como um salmista. Que palavra! Isso é exemplo para a nossa vida. Nós temos que viver a Bíblia, ler ela e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Momentos difíceis, momentos fáceis, momentos de alegria, momentos de tristeza. A Bíblia tem que estar na nossa vida constantemente, todos os dias, toda hora, em qualquer momento. Temos que olhar para a palavra, temos que buscar o que a palavra nos dirige, nos ensina. Temos que seguir a direção da palavra. A palavra está na sua mão. A palavra está ao seu alcance. Busque conhecer o que Deus quer de você através da palavra. Busque conhecer as bênçãos de Deus para a sua vida através da palavra. Busque ser vitorioso através da palavra. O salmista ele pede a Deus para que Deus o sustente ele conforme a palavra. Não conforme o que diz a religião. Não conforme o que ensinam os homens. Não conforme o que as pessoas acham ou pensam que vai ser. Mas o salmista diz, sustenta-me conforme a tua palavra, para que vivas. Na palavra você tem vida, você tem vitória, você tem força. Na palavra você tem a presença de Deus garantindo a você tudo aquilo que está escrito aqui. Então, por isso que é importante crer na palavra. Olha, amados, quanta gente se decepcionando, quanta gente perdendo o estímulo, quanta gente deixando de sonhar porque não está firmado na palavra. Quanta gente tem se levado pelos momentos difíceis dessa vida que tira dele a certeza de vitória. E o diabo muitas vezes aproveita isso porque quem não está na palavra está vulnerável ao inimigo. Mas quem está na palavra é forte porque a palavra de Deus nos faz vencer. Então nessa noite eu quero dizer a você, quando o inimigo chegar até você e trazendo uma tempestade na tua vida e fazendo você pensar que vai naufragar, você tem que crer na palavra. A palavra mostra que Jesus, ele acalma a tempestade, ele muda a situação. Como está relatado esse fato lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos capítulo 4, versículo 39. Jesus acalmou a tempestade. Então você tem que crer nisso, queridos. Tem que estar firme na palavra de Deus. Quando você estiver fraco, quando você estiver sem força, você tem que crer na palavra de Deus, como está escrito lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Porque o Senhor renova as forças do que não tem nenhum vigor. Deus é quem renova as nossas forças. Deus é quem nos faz estar de pé, através da sua palavra. Você tem que crer. Quando chegar um momento de angústia na tua vida, de dificuldade, de perigo na tua vida, você tem que crer na palavra, como está escrito lá em Salmos, capítulo 46, versículo 1, perdão. Salmos 46, versículo 1. Diz a palavra que o Senhor, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então você tem que crer nisso, na palavra de Deus. Você tem que crer que Deus está contigo, diante do caos desse mundo, diante das terríveis dificuldades desse mundo, do que acontece nesse mundo. Você não pode temer, porque você tem que crer, como diz lá no livro de Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, ó Senhor, me faz repousar em segurança. Você tem que crer que está guardado,
no esconderijo do Altíssimo. Pode cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Pode vir o que vier. Você tem que crer que o Senhor te dá segurança. É preciso crer na palavra. Tem pessoas que só crêem no momento. Quando o momento está fácil, então ele acha que vai conseguir vencer. Quando o momento está difícil, ele perde a esperança. Quando o momento chega ao ponto de estar impossível, ele desiste da vida, porque não crê na palavra, que diz que para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, 36, 37. Então você tem que crer na palavra, estar firme na palavra. Peça como pediu o salmista, para que Deus te sustente com a sua palavra. Você tem que buscar a palavra do Senhor na sua vida, meu amigo. Quando alguém estiver trabalhando contra você para lhe trazer o mal, você tem que crer na palavra que diz que Deus trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Deus trabalha para o teu bem, ainda que todos estejam trabalhando para o teu mal. Creia que aquele que é o Todo-Poderoso, soberano, está trabalhando em teu favor, para o teu bem. E nada vai prosperar contra a tua vida, porque a palavra de Deus diz que nada prosperará. Então você tem que crer nisso. Quando a situação quiser fazer você sentir-se um derrotado, quando o momento quiser trazer para você um sentimento de derrotado, você tem que crer na palavra que diz que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Lá em Romanos 8,37, creia na palavra, leia a palavra, busque conhecer a palavra. Somos mais que vencedores. E essa vitória não vem da sua capacidade, essa vitória não vem do que você faz. Essa vitória não vem porque você tem alguma virtude. Mas lá, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, o apóstolo Paulo diz: mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória, ela vem por Jesus. Você tem que crer nisso. Tem gente buscando vitória por si só, pelo que faz, pelo que é orientado a fazer pelas religiões. Mas Jesus é a nossa vitória. Jesus é o socorro, Jesus é a esperança. Jesus é o que você precisa para ser mais que vencedor. Então você tem que crer na palavra, tem que estar firme e alicerçado na palavra. Eu quero dizer para você, tem muita gente buscando desesperadamente bênção. Buscando desesperadamente as bênçãos de Deus ali, aqui e acolá. Porque são orientados, aqui tem bênção, ali tem bênção, e vão buscar bênção, mas creia na palavra que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, que as bênçãos do Senhor virão até nós, aonde quer que nós estejamos. Não precisamos correr atrás de bênção. Se guardar na palavra do Senhor, buscar ser fiel a Deus, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Então muita gente correndo atrás de bênção, e com isso tem sido preso em laços, perdendo foco, esquecendo aquele que é o verdadeiro abençoador, que é Jesus, que garante as bênçãos dele sobre nossas vidas quando nós guardamos a palavra. Não precisa, meu irmão, minha irmã, correr desesperadamente. Jesus, ele envia as bênçãos dele a você, aonde quer que você esteja. Então você tem que crer na palavra. Você não vai se decepcionar crendo na palavra. Você vai encontrar força em meio às suas fraquezas. Você vai vencer em meio às derrotas que aparentemente chegam à sua vida. Você vai se levantar em meio às quedas que você, por não vigiar, caiu. Porque a palavra te faz mais que vencedor. Jesus Cristo, ele é a palavra. Jesus Cristo, ele nos deu esse exemplo. A palavra vai libertar, a palavra vai transformar, a palavra dá luz, a palavra dá entendimento, a palavra nos guia, a palavra nos faz vencer o maligno. Tem muita gente com medo do maligno. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos ter medo do diabo, devemos vigiar com ele. Porque em nossas vidas ele não tem mais poder. E quantas pessoas, quantos irmãos que não conhecem a palavra têm glorificado o inimigo de nossas almas, dizendo, atribuindo a ele tudo o que acontece de errado aos nossos olhos e nas nossas vidas. Estão atribuindo ao inimigo toda a situação negativa que vem até nós. Porque não aceitam, só querem que tudo seja positivo. Mas nas nossas vidas há perdas, querido. Na nossa vida há dificuldade. E Deus trabalha com isso para nos abençoar. Você tem que crer na palavra de Deus. Já pensou se Jó tivesse dito que foi o diabo que tirou tudo dele? Não.
Mas no momento que Jó perdeu tudo, ele disse, Deus deu, Deus tomou. Ele entendeu que era Deus, porque Deus é soberano. Deus guarda a minha e a sua vida, então não atribui nada ao diabo, porque a tua vida se está guardada pelo Senhor. Como é que o diabo tem poder para tocar em ti? A palavra de Deus nos ensina, na carta do apóstolo Paulo, lá aos Colossenses, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que o maligno não nos toca. Deus nos confortará e nos guardará e nos livrará do maligno. Lá na carta do apóstolo João, primeira carta, capítulo 5, versículo 18, diz que aqueles que é nascido de Deus, o diabo não toca, porque somos propriedade particular do Senhor. Creia na palavra. Não fique esperando ninguém vir trazer a você nenhuma receita de bênção, não. Leia a palavra, busque a palavra, fique firme na palavra. Jesus, Ele está perto de você. Não precisa você correr para buscar Jesus em algum lugar. A palavra diz que Ele está em nós. E Ele disse, estareis convosco todos os dias, até o final dos séculos. O Senhor disse a Josué, eu serei contigo por onde quer que andares. Você tem que crer que Deus está contigo. Tem gente que acha que Deus só está com ele quando ele está no meio da cerimônia religiosa. Deus está contigo aonde quer que andares, porém esteja firme no Senhor, fiel à sua palavra, porque Deus estará contigo. Se passares pela sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo para te fazer passar e triunfar diante das lutas, das dificuldades. Então, meu amigo, em nome de Jesus, meu irmão em Cristo, e você, amigo, que está tendo a sua esperança em outras coisas aí neste mundo, coloca a tua fé, a tua esperança na palavra de Deus. Creia e permaneça firme nela, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando a tua vida e te dando graça para conhecer a palavra e nessa palavra permanecer firme até a vinda do Senhor, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.